Bom dia, alunos do sétimo ano. Hoje é a nessa segunda-feira, vai ser a nossa sétima e oitava aula, certo? E como eu havia falado na quinta-feira, na nossa sexta aula, a aula de hoje vai ser a correção das atividades do nosso segundo capítulo do livro um, certo? Então, eu peço a vocês que peguem os livros de vocês. E, obviamente, os cadernos, certo? Porque tinha algumas questões que eram para ser feitas no caderno, ok? E abram na página 242 para acompanhar a correção. Eu sei que muitos de vocês já fizeram, certo? A atividade, mas eu sei também que alguns não fizeram e a gente fez essa correção em março. Então é importante que a gente revise esse conteúdo, refazendo a correção e corrigindo algumas questões que ficaram faltando. Algumas questões levam tempo para fazer porque são as questões de expressão numérica, as questões de operação, ok? Então eu peço que vocês prestem bem atenção e, se julgarem necessário, volta um pouquinho o vídeo, certo? Se perder alguma questão, o importante é não deixar de fazer nenhuma questão e entender toda a atividade, certo? Porque esse conteúdo é um dos conteúdos mais importantes, se não o mais importante do sétimo ano, certo? Que são as operações com os números inteiros. Pronto, então, como eu já havia dito, o roteiro de hoje, certo, vai ser a correção das atividades da unidade 2. Então, abrindo aí na página 242, vocês vão fazer esse acompanhamento. Lembrem-se, se acomodem, certo? Vão para uma mesa, peguem livro, peguem caderno, certo? E fiquem prontos porque a correção já vai começar. Pronto. Então temos aqui, ó. Primeira questão. Um comerciante vende na feira pimentas, batatas, cebolas e tomates. Ele organiza os alimentos em sacos com 30 quilos de cada. Durante a feira, conforme ele vende, é feita a reposição dos alimentos nos sacos, sempre anotando-se a quantidade de quilogramas que estava sendo acrescentado ou tirado. Observe as anotações do comerciante ao final de um dia de trabalho. Desculpa, é porque eu não consigo enxergar com a luz no meu rosto. Aí tá ruim de ler. Continuando. Então ele quer que a gente observe as anotações, certo? Que são as anotações feitas nos sacos. Ele fala na questão, certo, que cada saco possui 30 quilos, ok? Cada saco desse possui 30 quilos. E essa daqui são as anotações que ele fez durante a feira, certo? A parte, os números negativos é o que ele vendeu, os números positivos é o que ele repôs. No final do dia, quantos quilogramas restaram em cada saco? Então a gente vai ter que fazer as operações, certo? De subtração e de adição. Então a gente vai começar pelo saco de pimenta, certo? O saco de pimenta possui 30 quilos, certo? E ele vendeu menos 13, ok? 30 menos 13. Sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior. 30 menos 13, 17. O sinal do maior é o do 30, que é positivo, ok? E em seguida, ele adicionou mais 5 de pimenta. Então, a gente vem aqui e coloca mais 5. Mais 17 mais 5, sinais iguais, soma e repete o sinal. 17 mais 5 é 22. Repete o sinal, mais 22. Então, no final do dia,
a pimenta, o saco de pimenta possuía mais 22 quilos, certo? Então, isso daqui é a resposta do primeiro exemplo. Segundo exemplo, batatas. Ele possuía 30 quilos e ele vendeu 25. Então, ó, sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior. 30 menos 25 é 5. O sinal do maior é mais, então repete o mais, certo? Isso daqui é esse menos 25. E aí, ele adicionou no saco mais 10 quilos. Então, é mais 10. E aí, ó, sinais iguais, soma e repete o sinal. 5 mais 10, 15. Mais com mais, ou sinais iguais, soma e repete o sinal. 5 mais 10, 15. E os sinais são iguais, repete o mais, certo? Eu já ia me confundindo aqui. Então, no final do dia, o saco de batata possuía mais 15 quilos. Agora, vamos para os outros dois sacos, certo? A gente já fez esses dois daqui. Pimenta e batata. Vamos para o de cebola. No de cebola, possuía 30 quilos, certo? E ele vendeu menos 18, ou seja, ele vendeu 18 quilos. 30 menos 18, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. 30 menos 18 é 12. O sinal do maior, positivo, mais. E aí, ele adicionou mais 6 quilos ao saco. E aí, ó, sinais iguais, soma e repete o sinal. 12 mais 6, 18. Sinais iguais, repete o sinal, mais 18. Então, no final do dia, tinha mais 18 quilos de cebola. Agora, vamos para o de tomate. O de tomate. 30 menos 20, que é o que ele vendeu. 30 menos 20, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. 30 menos 20, 10. O sinal do maior é o do 30, então é mais 10, certo? E aí, ele adicionou 13 quilos no saco de tomate. Então, ó, mais 10 mais 13. Sinais iguais, soma e repete sinal. 10 mais 13, 23. Repete sinal, que é positivo. E aí, esse é a quantidade de quilos de tomate que tinha no final do dia. 23 quilos. Com isso, a gente finaliza essa primeira questão, certo? No final do dia, tinha 22 quilos de pimenta, 15 quilos de batata, 18 quilos de cebola e 23 quilos de tomate. Ok? Então, essa daqui é a resposta da primeira questão. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, ele pede para resolver as expressões a seguir, certo? Resolva as expressões a seguir. Então, a gente vai resolver todas essas operações daqui que se resumem à adição e subtração de números inteiros. Então, vamos lá. Sempre utilizando aquelas regras que a gente estudou, certo? Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Se não lembra dessas regras, volta lá na primeira aula, certo? Onde eu faço a revisão desse conteúdo, ou dá uma olhada no livro, ou dá uma olhada no caderno. Todas essas regras foram bem fixadas aí nas aulas anteriores. Então, vamos lá. Menos 74 mais 18. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior, certo? Então, ó, subtrai 74 menos 18. A gente tem que vou mudar aqui de cor, a gente tem que 56. 74 menos 18.
Por que menos? Porque os sinais são diferentes. O sinal do 74 é negativo e o sinal do 18 é positivo. Por isso que subtrai. Pronto, depois de subtrair os números, a gente vai repetir o sinal do maior número. Quem é o maior algarismo? 74. Então, o sinal é negativo. Então, eu vou repetir o sinal dele, menos 56. Certo? Subtraiu e repetiu o sinal do maior. Agora aqui, ó, 23 mais 37. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior número. Então, ó, 37 menos 23 é 14. 14. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior número. Então, ó, quem é o maior número aqui? 37 ou 23? 37. Então, eu vou repetir o sinal de positivo. Mais 14. Isso nos dá aqui menos 23 mais 37 é mais 14. Ok? Então, próxima questão. Na letra C, eu tenho os parênteses. Quando eu tenho parênteses, eu falei para vocês que é necessário fazer o jogo de sinal, certo? Utilizando aquela tabela, para que esses parênteses sejam eliminados. Por isso que tem aqui, ó, menos com menos é mais. Por isso que aqui o livro já coloca mais 3. E aqui, ó, mais com mais é mais. Por isso que o livro coloca aqui mais 5. Então, nesse primeiro exemplo da letra C, ele já faz o jogo de sinal como um exemplo para você fazer nas próximas questões. Então, aqui, ó, mais 3 mais 5. Sinais iguais, soma e repete o sinal. 3 mais 5, 8. Sinais iguais, repete o sinal. Mais 8. Nesse caso aqui, eu também vou fazer esse jogo de sinal. Quando não tem nada aqui, não tem nenhum sinal, certo? Você vai fazer mais, certo? Que é quando não tem sinal, com menos. Mais com menos é menos. Então, aqui a gente tem menos 838. Menos 838. Certo? Foi só o jogo de sinal que eu fiz aqui. O outro jogo de sinal é esse, mais com menos. Mais com menos é menos. Menos 151. Pronto. Agora que os parênteses foram eliminados, a gente pode fazer a operação. Sinais iguais, soma e repete o sinal. A gente vai ter 838 mais 151, que é 989. 989. Se os sinais são iguais, a gente repete esse sinal. Então, é menos 989, certo? Então, essa daqui é a resposta da letra D. 4 menos 18. O sinal do 4, a gente sabe que é um sinal de positivo, certo? Quando não tem sinal, é um sinal de positivo. E aí, o que é que a gente vai fazer? Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior número. Então, ó, 18 menos 4 é 14. E o sinal do maior é negativo, que é o do menos 18. Então, aqui vai ficar menos 14. Na letra F, eu vou ter novamente o jogo do sinal para eliminar os parênteses. Então, aqui, ó, mais com mais é mais. Então, aqui já é mais 30. E aqui, ó, menos com mais é menos. Então, menos 30. E com isso, a gente vai ter que mais 30 menos 30. Mais 30 menos 30, isso daqui é das propriedades, certo? Que a gente estudou, que são sinais opostos. As propriedades diz que isso daqui resulta no número 0. Porque se eu tenho o mesmo algarismo
que é 30, com sinais opostos, um é mais e o outro é menos, então o meu resultado é 0, porque mais 30 menos 30, sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior. 30 menos 30 é 0. Só que a gente não vai repetir sinal, porque 0 é um número neutro, então o 0 não tem o sinal, certo? Próximo, menos 43, certo? O menos 43 vai continuar, menos 43. E o menos com menos aqui do 10, menos com menos é mais. Então, vai ficar mais 10. Com isso, nós temos que menos 43 mais 10, sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior. 43 menos 10 é 33. Repetindo o sinal do maior, que é o negativo, fica menos 33, ok? Próximo, mais com mais, mais. Então, aqui, ó, mais 130. Tava fazendo isso de azul, né? Vamos fazer de azul. Mais 130. E menos com menos é mais também. Então, mais 43. Com isso, a gente vai ter aqui mais 130 mais 43, sinais iguais, soma e repete sinal. 130 mais 46, mais 43, 173. Sinais iguais, repete. Então, mais 173. Menos 8 menos 5. Sinais iguais, soma e repete sinal. 8 mais 5 é 13. Repete o sinal, então é menos 13. 23 menos 7. Menos 23 menos 7. Sinais iguais, soma, então 30. E repete o sinal, menos 30. Na letra K, a gente vai ter mais 7. E aqui, menos com menos, mais 43. E aí a gente vai fazer, ó, mais 7 mais 43, sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, repete o sinal positivo, 7 mais 43 é 50. Mais 43 mais 82, sinais iguais, soma e repete o sinal. 43 mais 82 é 125, certo? E repete o sinal, mais 125. 32 menos 20. O sinal do 32 aqui é positivo, porque não tem sinal. Então, ó, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Então, 32 menos 20, 12. Repete o sinal do maior, mais 12. Aqui, ó, repete o mais 18, menos com menos, mais. Então, eu vou ter sinais iguais, soma e repete o sinal. 18 mais 12 é 30. E repetindo o sinal do maior, mais 30. Ok? Então, essa daqui é a correção da segunda questão. Gente, a segunda questão é uma questão importantíssima, porque é com ela que nós vamos fazer expressões numéricas, certo? É com ela que futuramente nós vamos ver equação. É com ela que futuramente nós vamos ver expressão algébrica. É por meio dela que nós vamos fazer operações com questões problemas, certo? A questão vai dar um problema, a gente vai ter que resolver. Então, a segunda questão é uma questão importantíssima de se entender. Se você não entendeu, volta um pouquinho, certo? Reassiste novamente a correção e vai tentando fazer junto comigo, escutando as regras que eu vou ditando, certo? Porque isso é de extrema importância. Vamos para a terceira questão. Pronto, gente. Ó, terceira questão.
Caio anotou a variação da temperatura de sua cidade durante uma semana para realizar um trabalho escolar. Veja as anotações de Caio e complete a tabela. Então, eu tenho aqui a tabela, certo, dos dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E ele dá a temperatura inicial da cidade, ou seja, no domingo a temperatura da cidade era de 5 graus Celsius. E aqui ele fala as variações, ou seja, se a temperatura aumentou ou se a temperatura diminuiu. A temperatura vai iniciar com mais 5 graus Celsius. Por que mais 5? Porque se não tem sinal é positivo. Então, mais 5 graus Celsius. E aí a gente vai ver aqui, ó, do domingo para a segunda, a temperatura abaixou. Se a temperatura abaixa, eu utilizo o sinal de negativo. Na segunda para a terça, a temperatura subiu. Então, eu vou utilizar o sinal de positivo. Quando abaixa, eu utilizo o sinal de negativo. Quando sobe, eu utilizo o de positivo. Então, ó, da terça para a quarta subiu, então vai ser positivo. Da quarta para a quinta abaixou, então vai ser negativo. Da quinta para a sexta subiu, então vai ser positivo. E da sexta para o sábado abaixou, então vai ser negativo. Certo? Então, ele quer que a gente preencha essa tabela aqui com os valores da temperatura nos seus respectivos dias. Então, vamos lá. Do domingo para a segunda, abaixou 4 graus. Então, eu vou subtrair 4 graus do mais 5. Mais 5 menos 4. Sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior. 5 menos 4, 1. Sinais diferentes, repete sinal do maior, então vai ser mais 1. Então, aqui na segunda-feira, eu tenho a temperatura de mais 1 grau Celsius. Certo? Aí você coloca aí grau Celsius. Da segunda para a terça, subiu 2 graus. Então, eu vou somar aqui 2 graus. Então, ó, mais 1 mais 2 é sinais iguais, soma e repete sinal. Mais 3. Ok? Então, na terça-feira, foi de mais 3 graus Celsius. Ok? Da terça para a quarta, subiu 4 graus. Então, ó, da terça para a quarta, subiu 4 graus. Então, eu vou somar 4 graus. Mais 3 mais 4 é sinais iguais, soma e repete sinal. 7. E os sinais iguais, repete. Mais 7. Então, na quarta-feira é de mais 7 graus Celsius. Da quarta para a quinta, subtraiu menos 7 graus da temperatura anterior. Então, é menos 7. Então, ó, mais 7 menos 7 é 0. 0 não tem sinal, porque 0 é um número neutro. Então, eu só vou colocar aqui o 0. Certo? Então, a quinta-feira, a cidade teve... Deixa eu melhorar esse 0. A cidade... Eita, que esse 0... É muito difícil desenhar um círculo aqui. Pronto, 0. Tá bom, dá para entender. Então, ó, na quinta-feira é de 0 graus Celsius, certo? Isso daqui é a bolinha de grau. Beleza? 0 graus Celsius. Pronto. Da quinta para a sexta, subiu 3 graus. Então, eu vou pegar esse 0 e eu vou adicionar 3. Então, ó, 0 mais 3 vai ser o próprio mais 3. Então, na sexta, foi 3 graus Celsius. E no último dia, o sábado, subtraiu 5 graus. Então, ó, mais 3 menos 5, sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior. 5 menos 3, 2. E o sinal do maior é o menos. Então, menos 2. Isso significa que no sábado, a temperatura da cidade foi negativa. Ou seja, foi de menos 2 graus Celsius. Ok? Então, essa daqui é a terceira questão. Completar essa tabela. É uma questão bem interessante, porque vai fazer vocês efetuarem várias operações, uma seguida da outra. Vamos para a quarta questão. Na quarta questão, a gente tem um submarino
que estava ao nível do mar, 0 metros, certo? Para fazer uma exploração, teve que cumprir as seguintes etapas. Submergiu 12 metros, depois 23 metros e pouco depois 9 metros. Subiu 18 metros e submergiu 6 metros. Por fim, retornou à superfície. Construa um esquema em seu caderno analisando a movimentação do submarino em cada etapa. Depois responda aos itens a seguir. Gente, ó, essa questão daqui, certo? É uma questão para vocês desenharem. Então, eu vou... Só um instante. Tava tentando apagar aqui, certo? Então, ó, vocês vão desenhar vocês vão desenhar no caderno de vocês um esquema, certo? Pode ser um esquema desse jeito que eu vou fazer aqui, parecido com esse. E aí a gente tem um submarino. Vou fazer uma bolinha aqui como se ele fosse um submarino. O submarino submergiu. O que é submergir, certo? É afundar, certo? Ele entrou dentro da água. Ele estava aqui boiando. Isso daqui é o mar, certo? Essa linhazinha aqui é o mar. Vou fazer uma linha azul. Tá, essa linha aqui é o mar, certo? E o mar representa o zero. O mar representa o zero. E aqui eu tenho o submarino. Inicialmente ele estava aqui. Depois ele fala, submergiu 12 metros. Quer dizer que ele afundou 12 metros. Então ele veio e afundou, certo? Ele afundou 12 metros. Então 12 aqui. Então menos 12. Depois ele afundou mais 23 metros. Então, se aqui era o 12 e ele afundou mais 23 metros, certo? A gente tem aqui 12, certo? Mais 23 é 35. Então, ele afundou até 35 metros. E depois, ele afundou mais 9 metros. Então, 35 mais 9 é 44. Então, ele chegou até 44 metros de profundidade. Pronto, isso daqui foi o que o submarino afundou. Tudo isso aqui ele desceu. Aí aqui, ó, na segunda etapa, ele subiu 18 metros. Então, ele estava aqui embaixo, certo? Ele estava aqui embaixo. Eu desenhei ele aqui para não coincidir com esse. Então, ele desceu, certo? Ele desceu aqui, foi descendo até aqui embaixo. Depois, ele vai subir. E ele subiu aqui, ó, 18 metros. Ou seja, ele subiu 18 metros, mais 18. Certo? Então, ó, de menos 44, se ele subiu para 18, ele chegou no nível de 28, certo? 28 metros. Eu estou fazendo esse esquema, mas vocês podem fazer um diferente. E aqui não é 28, aqui é 26, certo? Que é 44 menos 18. E aí ele subiu e depois ele submergiu, ou seja, ele desceu de novo, certo? 6 metros, então ele desceu 6 metros. Então, ó, de 26, certo? Ele desceu de novo mais 6 e aí ele foi para 32 metros, menos 32 metros, certo? Por fim, retornou à superfície, ou seja, ele estava no menos 32, ele ficou aqui no menos 32,
certo? Ele ficou no menos 32 aqui. E aí ele subiu até chegar na superfície. Então, a gente vai responder aqui essas questões. A qual profundidade o submarino estava ao final da primeira etapa? A primeira etapa que foi essa daqui, quando ele desceu tudo isso, ó, a gente vai ter que ele desceu 12, depois ele desceu, desculpa aqui, ele desceu 23 e depois ele desceu 9. E aí quando a gente fizer, ó, sinais iguais, soma e repete sinal, a gente vai ter o menos 44, que é justamente o número que estava aqui, ó. Certo? Que foi até onde ele desceu. Quantos metros o submarino precisou subir para retornar à superfície na terceira etapa? Na terceira etapa, ele estava aqui, ó. Ou seja, ele estava no menos 32. Então, ele precisou subir 32 metros. Certo? Ele precisou subir 32 metros para conseguir chegar à superfície, que é justamente o número que a gente tinha colocado aqui, ó. Qual foi a profundidade máxima atingida pelo submarino nessa exploração? Ele atingiu o máximo, foi o fundo aqui, ó, certo? Que foi menos 44 metros, certo? Então, essa daqui é a correção da nossa quarta questão. Vamos para a quinta questão. Lembrando, gente, se estiver indo rápido demais, volta um pouquinho, reassista a questão, pausa o vídeo, compreendeu, solta o vídeo, vai tentando fazer junto comigo, caso você não tenha conseguido ou caso você tenha errado, certo? Não simplesmente apague o que você fez e copie o que eu fiz, não. Você vai tentar identificar o seu erro e depois você vai ver como eu fiz para entender. Quinta questão. Dois amigos resolveram a expressão menos 15 vezes mais 4 dividido por 5 menos 2. O primeiro encontrou menos 20 como resposta e o segundo mais 20. Resolva e descubra quem acertou. Então é simples isso daqui, né? Menos 15. Tô só repetindo, tá? Menos. Peraí, deixa eu ajeitar isso. Fazer aqui que tem mais espaço. Menos 15 vezes mais 4 dividido por 5 menos 2. Pronto, a gente vai resolver essa expressão. A gente sabe que a primeira coisa a se resolver numa expressão numérica são os parênteses. Só que esses dois parênteses que tem aqui, eu já expliquei isso para vocês antes. Existem parênteses onde não tem operação dentro deles, que é só um número. Exemplo é esses dois primeiros. Esses dois parênteses que tem aqui, eles não são parênteses de operação. Esses são parênteses para dividir os sinais. Por quê? Porque aqui eu tenho, ó, menos 15 e mais 4. Se eu não tivesse esses parênteses, os sinais iam ficar tudo um do lado do outro. E aí esses sinais, esses parênteses que vêm aqui, do 15 e do 4, são para separar o número, certo? Do sinal de multiplicação. Então, não tem a operação dentro deles. Já esse terceiro parênteses aqui, ó, tem uma operação dentro dele. Qual é a operação que está dentro dele? É a operação de subtração. Então, aqui a gente tem uma operação para a gente resolver. E o que a gente não resolve agora, a gente repete. Então, ó, menos 15 vezes mais 4, ok? Dividido pelo resultado de 5 menos 2 é 3. Então, a gente coloca o 3 aqui. Aí, agora a gente ficou com uma multiplicação e uma divisão. O que é que eu vou resolver primeiro? O que vier primeiro, certo? Então, porque eu estou falando de multiplicação e divisão.
Então, eu vou resolver o que vier primeiro. Então, eu vou resolver... Eita, que esse... Pronto, vou resolver esse primeiro. Então, ó, menos 15 vezes 4. Então, ó, 15 vezes 4 é 60. E, de acordo com o que a gente estudou sobre multiplicação, menos com mais é menos. E aí, isso vai ficar entre parênteses, certo? Porque a gente vai precisar colocar ainda o 3 do outro lado. Então, ó. Dividido por 3. E aí a gente vai fazer essa operação. 60 dividido por 3 é 20. É 20. E aqui, ó, o sinal do 3 é como? O sinal do 3, se não tem sinal, é positivo. Então, ó, menos com mais, menos. Então, a resposta correta seria menos 20. Ou seja, o primeiro aluno, certo? O primeiro amigo, na verdade, né, que eram dois amigos, o primeiro encontrou menos 20. Então, ele é que estava correto, certo? Sexta questão. Marcos estava com um saldo de menos R$ 250 em sua conta. Maurício estava com o dobro desse valor. Qual era o saldo de Maurício? Então, ó, menos 250. O dobro de um número é multiplicar por 2. Então, vai ser menos 250. Esse 250 está muito feio. Então, eu vou melhorar. Menos 250. Pronto, menos 250. E o dobro de um número é só você multiplicar por 2. Então, você vem aqui e multiplica por 2. Então, ó, 250 vezes 2 é 500. E menos com mais é menos. Menos 500. Então, ó, Marcos, certo? Marcos estava com menos 250. E Maurício estava com menos 500. E aí ele pergunta, quem tinha o maior saldo? O maior, gente, quem tinha o maior era o Marcos. Por quê? Justifique sua resposta. Eu vou falar aqui, tá? Para não ter que escrever texto, que aí a letra vai ficar muito ruim. Mas eu vou justificar aqui. Marcos possui o maior saldo porque ele estava devendo menos. E nos números negativos é assim que funciona. Quanto menos você está devendo, mais dinheiro você tem, certo? Ou seja, nos números negativos, quanto menor é o algarismo, aqui é 250, aqui é 500, a gente esquece um pouco o sinal. Quanto menor é o algarismo, maior é o número, porque nos números negativos é o contrário dos positivos. Quanto mais próximo do zero, maior é o número. Ok? A gente já estudou isso antes. Vamos para a próxima questão. Resolva as multiplicações a seguir, certo? Então, ó, 8 vezes 2, 16. Quando não tem sinal, gente, lembra disso. Quando não tiver sinal, é sempre positivo. Então, ó, menos com mais, menos. Menos 16. 27 vezes 3. 27 vezes 3 é 81. Menos com menos, mais. 5 vezes 9 é 45. Menos com mais, menos. 31 vezes 9. 9 vezes 1, 9. 3 vezes 9, 27. 279. 279. Mais com mais é mais. Mais 279.
3 vezes 11 é 33. Mais com menos, menos. Menos 33. Menos 18 vezes 0. 0, certo? Sempre que tiver uma multiplicação por 0, o resultado é 0. Sem sinal, porque o 0 é um número neutro. Aqui, 8 vezes 3 é 24. 24 vezes 2 é 48. E, ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, menos 48. 4 vezes 7 é 28. 28 vezes 6 é 168. E 168 vezes 1 é o próprio 168. Mais com mais é mais. Mais com mais é mais. E mais com mais é mais. Então, é mais 168. 12 vezes 5 é 60. 60 vezes 1 é 60. Mais com menos é menos. E menos com mais é menos. Então, menos 60. 0, ó, se já começa a multiplicação com 0, é tudo 0. Porque, ó, 0 vezes 28 é 0. 0 vezes 11 é 0. E 0 vezes 9 é 0. Então, aqui eu tenho o resultado 0. E o 0 não tem sinal, então a gente não precisa fazer o jogo de sinal. Certo? Então, essa daqui é a correção da 7ª questão. Um dia eu vou conseguir fazer um 0 bonito aqui. Certo? Enfim, deu para entender. Se eu estiver indo rápido, volta um pouquinho, certo? Vamos para a próxima questão. 8ª questão. Resolva as divisões a seguir. O jogo de sinal da divisão é igual ao jogo de sinal da multiplicação, certo? O que muda é, logicamente, a operação que nós vamos fazer. Então, 35 dividido por 7 é 5. Mais com mais é mais. Então, é mais 5. 48 dividido por 8 é 6. Então, boto 6 aqui. Mais com menos, menos. Menos 6. 64 dividido por 2 é 32. Mais com mais, mais. Então, é mais 32. 72 dividido por 9 é 8. Então, boto 8 aqui, menos com mais, menos. Menos 8. 20 dividido por 5 é 4. Menos com menos, mais. 49 dividido por 7 é o próprio 7. Menos com mais, menos. 36 dividido por 12 é 3. Mais com menos é menos. Então, menos 3. 15 dividido por 3 é 5. 5. Menos com mais é menos. 36 dividido por 3 é 12. Mais com menos, menos. E 54 dividido por 6 é 9, certo? Então, aqui, 9. Menos com menos, mais. E aí, a gente tem o resultado da nossa 8ª questão. Vamos agora para a 9ª questão. Sobre as propriedades das operações com números inteiros, escreva tem ou não tem para completar a tabela a seguir. Em vez de escrever tem ou não tem, certo? Eu vou colocar um V ou um X, certo? Para ficar mais fácil aqui, para eu não estar tendo que escrever não tem, porque vai demorar muito. Eu tenho propriedade do fechamento na adição? Sim, eu tenho. Eu tenho comutativa na adição? Sim. Eu tenho associativa na adição? Sim. E eu tenho elemento neutro na adição? Também a resposta é sim. Na subtração, eu tenho fechamento? Sim. Na comutativa, gente, ó, a comutativa, associativa e elemento neutro é delicado, certo? Falar sobre essas três propriedades com a subtração, porque na maioria dos casos a gente tem sim, certo? Encaixa na comutativa, mas
para seguir o que o livro está orientando, certo? Nós vamos dizer que na comutativa, associativa e elemento neutro, nós não temos a subtração, mesmo sabendo de casos onde se encaixa, certo? Multiplicação, temos fechamento? Sim. Temos comutativa? Sim. Temos associativa? Sim. Temos elemento neutro? Também sim. Divisão, temos o fechamento? Nós não temos o fechamento, certo? Nós temos a comutativa? Também não. Associativa? Também não temos. E elemento neutro? Também não temos. Ok? Então, essa daí é a correção da nossa 9ª questão. 10ª questão. Bia e Marcos são irmãos. Cada um ganhou de presente de sua avó um envelope com dinheiro. Bia recebeu uma nota de R$100 e uma de R$50. Marcos recebeu uma nota de R$50 e uma de R$100. Os irmãos perceberam que, mesmo fazendo a contagem de forma diferente, haviam recebido a mesma quantia. Essa situação ilustra qual propriedade da adição? Gente, ó, ele recebeu 100 e ela 50, e ele 50 e 100. Ou seja, as parcelas estão em ordem diferente, mas são as mesmas parcelas. Então, a ordem das parcelas não altera a soma. Isso é que propriedade? Isso é a propriedade comutativa. Ok? Essa é a propriedade comutativa. Ok? Onde a ordem dos números não altera o resultado, nem na soma, nem na multiplicação. Próximo. Pronto. A partir daqui, gente, a gente vai começar a fazer a nossa 11ª questão, onde é uma sequência de expressões numéricas, certo? Para finalizar a aula de hoje. E aí a gente finaliza na página 244 e na próxima aula a gente continua a correção a partir da página 245. Vamos fazer a correção dessas questões. Resolva as expressões a seguir em seu caderno. Então, ó, aqui eu vou ter uma expressão numérica onde eu tenho uma soma e duas multiplicações. E a gente sabe que a gente começa pela multiplicação, certo? Então, a gente vai fazer aqui começando pela multiplicação. O que a gente não resolve agora, a gente repete. Então, ó, menos 25 mais 3 vezes 4, 12. Mais com menos, menos. Então, é menos 12. Então, vou colocar aqui menos 12. E repito menos 6. Aí, ó. Repete o menos 25. 12 vezes 6 é 72. Menos com menos é mais. Então, isso daqui vai ficar mais 72. Agora, a gente vai fazer esse jogo de sinal aqui, ó. Mais com mais. Vai ficar menos 25, que eu vou repetir. Mais com mais 72. E aqui, ó, menos e mais. Então, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior algarismo. Então, ó, 72 menos 25 é 47. Então, eu coloco aqui 47 e repete o sinal do maior. Quem é maior, 25 ou 72? 72. Então, repete o sinal do 72, que é positivo. Então, eu vou ter mais 47, ok? Letra B. Na letra B, eu tenho uma divisão e uma multiplicação. Eu resolvo primeiro o que vem primeiro. Então, eu vou resolver primeiro a divisão. 75 dividido por 15, eu vou ter que é 5, certo? E aí, eu vou ter o 5 e menos com mais, menos. Então, menos 5. E eu vou repetir o mais 3.
E aí eu vou fazer aqui, ó. Isso daqui é um parênteses. 5 vezes 3, 15. Menos com mais, menos. Então, é menos 15. E assim, essa é a da letra B. Letra C. Começo pelos parênteses, certo? Aqui, o resto eu repito. Então, mais 1, mais chave, 2, mais colchete, 3 vezes menos 18 dividido por 6. Isso é menos 3. E aí eu fecho o colchete e fecho a chave. Agora eu vou resolver o que eu tenho dentro do colchete, certo? Isso é uma multiplicação. O que eu tenho dentro do colchete. Então, o resto eu repito. Ó. 1 mais chave. Desculpa pela chave, mas não consigo fazer mais bonito. Mais 3 vezes menos 3 é menos 9. Então, boto menos 9 e fecha a chave. Agora, a gente vai resolver o que tem dentro da chave. Mas, para resolver isso, a gente precisa tirar esses parênteses fazendo o jogo de sinal. Então, ó, repete. 1 mais chave, 2. Mais com menos, menos. Menos 9, fecha a chave. Agora, eu vou resolver 2 menos 9. 1 mais 2 menos 9 é menos 7. Aqui eu tenho que resolver esse jogo de sinal, onde eu vou ter 1 mais com menos, menos. Menos 7. E aqui eu já resolvo. Ó, 1 menos 7, sinais diferentes, subtrai e repete sinal do maior. 6, negativo. Então, eu tenho que a resposta da letra C é menos. Eita, que eu não consigo circular. Eu vou ter que a resposta é menos 6. Ok? Vamos para a letra D. Repetindo, se estiver indo rápido, vocês têm a possibilidade, certo, de voltar um pouco e reassistir a correção da questão que você ficou em dúvida. Então, ó, aqui eu não tenho parênteses, porque esses parênteses são parênteses de números e não de operações, certo? São para os números. Então, eu vou resolver o colchete. No colchete, eu quero resolver primeiro eu tenho aqui uma soma, uma subtração e uma divisão. Eu resolvo primeiro a divisão, certo? Então, eu vou resolver essa divisão. Menos 6 vezes colchete, menos 3, mais 5, menos... agora eu vou resolver, ó, menos 27 dividido por 9. Isso é menos 3. Professor, por que o senhor colocou parênteses? Para dividir esse menos desse menos. Para separar, no caso. E aí eu vou fechar o colchete e vou fechar a chave. Continuando a resolver o colchete, eu preciso resolver esses jogos de sinais. Então, ó, chave, menos 6, vezes colchete, menos 3, mais com mais 5, menos com menos, mais 3. E aí eu vou resolver o que tem aqui dentro do colchete. Então, repete a chave, menos 6 vezes menos 3 mais 5, mais 2. Mais 2 mais 3, mais 5. Então, aqui, ó, mais 5. E por último, eu vou resolver isso daqui, essa chave. Menos 6 vezes mais 5, menos com mais, menos 6 vezes 5, 30. Então, a resposta da letra D é 30. Indo para a letra E, resolver primeiro esse parênteses, certo? E o resto eu vou repetir. Menos 3 vezes mais 7,
menos colchete 5 menos 10 menos 12 dividido por 2, 6. Boto o 6 aqui. E fecho o colchete. Agora eu vou resolver o que tem dentro desse colchete. Professor, tem uma ordem? Não, porque são todas subtrações ou somas. Então, não precisa de ordem. Vezes mais 7. Vou melhorar esses dois parênteses. Menos 5 menos 10, menos 5. Menos 5 menos 6, menos 11. Então, aqui eu boto menos 11. Professor, por que o senhor colocou um parênteses aqui? Certo? Porque senão vai ficar assim, ó. 2 menos, um do lado do outro. Não pode. Então, eu coloco menos aqui. E aqui é o sinal de igual. Agora eu não tenho mais nem colchete, nem parênteses, nem chave. Eu vou resolver agora na ordem da operação. Eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Vou resolver primeiro a multiplicação. 3 vezes 7 é 21. Menos com mais é menos. E aqui eu já vou resolver esse jogo de sinal. Ó. Menos com menos é mais 11. E aí eu vou ter a nossa última operação. Menos 21 mais 11, menos 10. Ok? Todas essas regras que eu estou utilizando de operações são as regras que a gente viu do jogo de sinal. E a última, letra F, certo? Não temos nem parênteses, nem colchete, nem chave. Professor, mas e esses dois parênteses que tem aí? Esses dois parênteses que tem aqui são para separar o menos 4 e o menos 5 dos sinais de subtração e multiplicação. Então, a gente vai começar, certo, pela ordem das operações. Então, o que vem primeiro aqui é essa multiplicação. 5 vezes 8, 40. E o resto repete. Menos 4 dividido por 4. Professor, pode fazer mais de uma operação ao mesmo tempo? Pode sim, só que tem que ter cuidado para não fazer a operação errada. Aí agora aqui, ó, seguindo a ordem, fazer essa divisão. 40 menos. Menos 4 dividido por 4 é menos 1. Então, eu boto aqui menos 1. Mais 3 vezes menos 5 mais 3. O que você poderia fazer é fazer a multiplicação, a divisão e essa multiplicação ao mesmo tempo. Mas eu estou fazendo uma por uma. Agora a gente vai fazer essa multiplicação aqui. 40 menos 1 mais 3 vezes 5, 15, certo? Só que aqui eu já vou utilizar, porque ó, mais 3 vezes menos 5. Então aqui eu já sei que vai dar menos 15. Então eu já vou botar aqui, ó, menos 15. Ok? E mais 3. Para resolver isso, eu preciso eliminar esses parênteses. Então, eu vou fazer o jogo de sinal. 40 menos com menos mais 1. Repete o 15 menos 15 mais 3. E, por último, resolver toda essa operação. 40 mais 1, 41. 41 menos 15, 26. 26 mais 3, 29, certo? Qual o sinal? Positivo, certo? Pronto, gente. E assim a gente encerra, certo? A nossa correção por hoje. Ainda faltam as páginas 245, 246, 247 e 248, certo? Que é a outra atividade que se chama tarefa. E aí a gente vai corrigir isso na aula de amanhã, ok? Então eu agradeço a atenção, certo? Eu espero que tenham entendido. Por favor, se tiver dificuldade, reassista a aula, certo? A aula está aí gravada para isso, para você poder reassistir quantas vezes for necessário e na sua velocidade. Então você pode pausar,
e ir fazendo junto comigo, ok? Não precisa assistir tudo de uma vez, não. Você pode ir assistindo e resolvendo as questões junto comigo. Eu agradeço a atenção e um abraço, até a próxima.